da vereadora e primeira vice-presidente desse legislativo, Laíde das Graças Simões, nesse ato, representando o vereador Marquinhos Amaral, a assumir a presidência da mesa que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Para a composição da mesa de autoridades, convido os senhores Paulo Otomani, excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos. Senhora Alice Otomani, primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade. Senhor Cláudio de Salvo, vice-prefeito de São Carlos. Dr. Ricardo Ineco de Castro, secretário municipal de Saúde de São Carlos. Dr. Francisco Márcio de Carvalho, presidente da Sociedade Médica de São Carlos. Neste momento, a vereadora Cidinha do Oncológico conduzirá até a mesa de autoridades nosso homenageado, Dr. Carlos Francisco Herbolato Melo. Convido também a vereadora Cidinha para que faça parte da mesa assistente, por gentileza. Agradecemos e registramos as seguintes autoridades e personalidades que nos honram com as suas presenças. Jeane Herbolato Melo, esposa do homenageado. Elina de Siqueira Herbolato, tia do homenageado Dr. Carlos Herbolato. Paula Braga, jornalista, jornal A Folha. Senhor Amaro Júnior. Também o senhor Antônio Delfino de Oliveira Júnior, médico. Marina Herbolato e Manuela Herbolato, filhas do homenageado. Beatriz de Moura Herbolato Melo, substituta do Cartório de Protestos e Letras e Títulos de Jundiaí, São Paulo. Adriano Herbolato Melo, tabelião de Protestos de Letras e Títulos de Jundiaí, São Paulo. Excelentíssimo senhor José Bento Carlos Amaral, ex-vereador e ex-prefeito da cidade de São Carlos. Senhor Marcos Santos, jornalista, jornal Primeira Página. Dr. Raul Borges Filho, Focus Radiologia. E Luísa Celestina de Moraes Souza, estudante. Em pé, cantaremos e ouviremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
Podemos sentar, por gentileza. Gostaria de registrar também e agradecer a presença do vereador Valcinir Bragato. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor prefeito, Paulo Altomani, primeira-dama, Alice Altomani, todos os componentes da mesa já mencionados pelo protocolo. Queria também agradecer a presença do Bragato. É com muita satisfação que a Câmara Municipal recebe a todos. Antes de iniciar a solenidade, gostaria de deixar registrado que o presidente da Câmara, vereador Marquinho Amaral, devido a compromissos anteriormente assumidos, não pôde comparecer ao evento, me nomeando para substituí-lo, o que muito me honrou.
Declaro aberta a sessão solene para entrega do título de cidadania são-carlense ao doutor Carlos Francisco Herbolato Melo. Muito prazer, doutor. Eu não conhecia pessoalmente. Solicito a nobre vereadora Cidinha do Oncológico, autora do decreto legislativo que concedeu o título que hoje outorgamos ao doutor Herbolato, que ocupe a tribuna para saudar nosso ilustre homenageado. Ótimo. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui a vereadora Laide, que é a nossa presidente hoje, o nosso prefeito Paulo Otomani, a Alice, o nosso homenageado Carlos Herbolato, as autoridades aqui presentes, já citadas pelo protocolo, os familiares do Dr. Carlos, que estão todos aqui presentes, os pais, irmãos, sobrinhos, tia, né? E a imprensa que sempre nos acompanha, os convidados que estão aqui na plateia, as pacientes do ambulatório oncológico que estão presentes, e queria cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Senhoras e senhores, essa noite é uma ocasião muito especial para essa Casa de Leis, para a nossa comunidade e particularmente para mim. Com muita alegria e um sentimento de profunda gratidão, venho a essa tribuna para saudar o meu amigo Carlos Francisco Herbolato Melo, que ele é merecedor de título de cidadão honorário de São Carlos, um profissional de grande identificação com a nossa cidade e, acima de tudo, um exemplar amor ao exercício da medicina. Quero inicialmente agradecer aos meus amigos dessa Casa de Leis pela aprovação unânime do decreto legislativo número 789 de minha autoria, que oficializou essa justa homenagem. Orgulho-me de representar nesse ato tantas vozes que gostariam de homenagear em público o Dr. Herbolato, agradecendo pela conduta competente e humana com que ele atende aos pacientes, honrando os mais sagrados princípios seculares que orientam a prática médica. Essa solenidade é uma demonstração pública do respeito desta terra pelo seu trabalho e que faz valer o seu amor ao próximo. É esse amor transformado em acolhimento, criando uma relação de amigo entre o médico e paciente, que me chama muita atenção e justifica plenamente a iniciativa de conceder-lhe o título de cidadania são-carlense. Uma oportunidade para agradecermos, em nome da coletividade, a grandeza do espírito público, profissional, competente, que escolheu São Carlos para trabalhar. Como sabemos, a rotina de um médico, notadamente na especialidade que ele abraçou, se assemelha a um combate, uma luta tantas vezes desigual, no desafio de aplicar os conhecimentos, recursos e meios disponíveis para restabelecer a saúde e amenizar o sofrimento dos pacientes e também dos familiares que o acompanham. Eu conheci o Dr. Herbolato assim que ele proporcionou a São Carlos o privilégio de contar com o seu trabalho na rede municipal de saúde, assumindo a coordenação do ambulatório oncológico. Recebíamos um profissional extremamente
extremamente capacitado e com uma trajetória de atuação profissional de admirável desempenho. Dr. Herbolato dedica especial atenção a cada um dos pacientes sem distinção. Traz consigo um elevado espírito humanitário que ampara, acompanha e apoia a todos nos momentos mais difíceis e de angústia. O filho de Vilmo Guimarães Melo e Lélia Herbolato Melo, nascido em Paris no dia 24 de maio de 69, escolheu a medicina mais do que uma profissão, mas também como um modo de vida. O pai, natural de Formosa, estado de Goiás, a mãe nascida em São Carlos, encontraram-se em Paris, onde foram estudar na Universidade Sorbonne, e na capital francesa casaram-se e viveram lá por 3 anos. Quando Carlos Herbolato tinha 3 meses de idade, retornaram ao Brasil, vindo morar na nossa querida São Carlos. Aos 5 anos de idade, mudou-se para a cidade de Marília, onde cursou o 1º e 2º graus, e formando-se no Colégio Rio Branco, na cidade de São Paulo. Posteriormente, formou-se pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em 1992. Realizou residência médica no Hospital das Clínicas daquela faculdade, nas áreas de ginecologia e obstetrícia, e mastologia e oncologia ginecológica. Pós-graduado pela Universidade Federal de Brasília, UNB, em 1999, obteve o título de mestre em ciência da saúde com o trabalho intitulado Quimioterapia Neoadjuvante para o tratamento de câncer de mama, avaliação clínica, imunológica e psicológica comparada ao índice de resposta. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia e mastologia pelo Conselho Federal de Medicina e habilitação em mamografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Dr. Herbolato iniciou sua carreira trabalhando como médico da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de 96 a 99, período em que também atuou como médico perito contratado pelo INSS de Brasília. Exerceu ainda na capital federal a função de médico responsável pela unidade de quimioterapia, setor de mastologia do Hospital Universitário de Brasília. Em 99, chegava a São Carlos para iniciar o seu trabalho como médico da Rede Municipal de Saúde, onde atua com grande competência, sendo desde o dia 27 de novembro de 99, ele é mastologista, coordenador do Ambulatório Oncológico de São Carlos. E aqui eu quero deixar claro, gente, que é muito bom trabalhar com o Dr. Carlos, pois já vai fazer 15 anos que nós estamos juntos aí. Ele, além de assim, um companheiro de trabalho, ele é amigo de todos e sempre tem uma mão estendida para nós funcionários também. E como médico mastologista, ele participa desde 2001 do corpo clínico do Hospital Amaral Carvalho de Jaú e desde 2004 faz parte do setor de mamografia da Clínica Focus em São Carlos. E ele tem consultório aqui em São Carlos e também na vizinha cidade de Descalvado. Uma atuação assim merece ser enaltecida e digna de contar com o nosso maior reconhecimento e também de receber todo o apoio e afeição de quem ama a vida e nela reconhece um dom que nos foi concedido pelo Criador. O trabalho do Dr. Herbolato contraria os desalentos que costumam permear o enfoque das questões relacionadas com a área da saúde. Ele traz esperança,
traz a perspectiva de que os bons exemplos venham a se tornar modelo de ação, a fim de que toda a comunidade possa ser beneficiada. Ao cumprimentá-lo, recebendo com um grande abraço o mais novo cidadão honorário de São Carlos, eu quero externar a ele e a seus familiares, a sua esposa Giane, as suas filhas Marina e Manuela, os melhores votos para que sejam iluminados em sua caminhada e colham cada vez mais os frutos da árvore da solidariedade que semeiam a cada instante. O desejo de servir poderia ser apenas um sonho para se converter em realidade quando todos sonham juntos. Meus parabéns ao Dr. Herbolato e a certeza de que suas vitórias e conquistas são contadas pelo sorriso nos rostos daqueles que recuperam o prazer de viver, através da habilidade, apoio e esperança de um médico muito especial e abençoado por Deus, merecedor de todo o nosso respeito e de todo o nosso carinho e admiração. E aqui, antes de eu terminar, para quem não conhece bem o Dr. Carlos, ele é um pescador de primeira. E está aqui o Dr. Delfino, que é a companheira de pescaria dele. Só que tem um detalhe, ele vai pescar com frequência, mas peixe que é bom, nunca traz. Eu vou contar uma passagem, que lá no ambulatório oncológico ele falava assim: gente, eu vou pescar. E aí uma paciente um dia falou assim, eu falei para ele, eu quero 5 quilos, fiz uma encomenda para ele de 5 quilos de peixe. E aí uma paciente falou assim: doutor, eu quero um peixinho só assim para mim fazer assado. Ele virou e falou assim: para a senhora eu faço uma troca. Eu te dou o peixe, a senhora me dá uma farofa de carne seca. Aí nós esperando esse peixe aí, nunca chegava. Quando foi próximo do Natal aí, eu sou mais chegada dele lá no ambulatório, nós compramos o peixe, apresentei a nota para ele pagar, chamei a paciente que falou que ia fazer a farofa, ela fez e nós almoçamos juntos lá no ambulatório. Mas só que tem um detalhe, depois eu ganhei um peixe dele, um pacu desse tamanho, mas só que tinha o carimbo da peixaria. Então, esse é o pescador que nós temos. E o Delfino está aqui que não me deixa mentir. Agora, para terminar, que Deus continue abençoando os caminhos desse querido amigo de São Carlos e agora filho adotivo dessa cidade. Muito obrigado a todos. Vocês aproveitar o momento, registrar a presença e agradecer ao Dr. Valdomiro Gomes Oliveira, procurador-geral do município de São Carlos. Com a palavra nesse momento, a senhora Adalgisa Alves Rodrigues. Acredito que sim. Obrigada. Boa noite, senhoras e senhores, e crianças também, né? Lindas crianças. A gente veio aqui hoje, Dr. Carlos, homenageá-lo, em nome do grupo GAICAN, a quem o senhor sabe, talvez alguém não venha saber, é o nosso padrinho, né? Aqui em São Carlos, aquele que cuida de nós, que sempre cuidou. E eu gostaria de ler alguma coisa em homenagem, a sua homenagem, né? Ser médico, aliviar sofrimentos, penetrar fundo nos tormentos da humanidade. Ser médico, dar de si profundamente, sentir a dor do doente, compreender a sua sorte.
é se doar por inteiro, é romper o nevoeiro que separa vida e morte. Ser médico, uma vida a dar vidas, a mão que cura feridas, a palavra que conforta, o olhar compadecido, ele é sempre o amigo que ao bater lhe abre a porta. Ser médico é infundir confiança ao velho, ao jovem, à criança. É ser de Deus um instrumento, dando alívio à dor alheia. Tecer fibra a fibra uma teia, seguindo o seu juramento. Ser médico é ter na mão a leveza, agir com delicadeza. É ver em cada criatura o pai, a mãe, o filho, o parente, para que seu trabalho apresente o dom verdadeiro da cura. Ser médico é empreender com carinho, conhecer e traçar seu caminho, sem jamais pensar no tédio. Comprimidos não resolvem, nem diplomas se devolvem, é uma paixão sem remédios. Sua escolha para essa homenagem, Dr. Carlos, não foi por acaso, com certeza foi pelo resultado do seu trabalho. E, em especial, destaca-se um profissional de extrema competência e importância para nós, suas pacientes e também para a sociedade, pois há médicos de corpo e há médicos de alma, e o senhor, Dr. Carlos, é completo. Por reunir essas duas características, pois sempre nos tratou com muito carinho, competência e humildade. O senhor não tem noção do que nos proporcionou, quando permitiu que nosso coração continuasse batendo por mais tempo. Foi expulsar os nossos medos, de perdermos nossos maridos, de não vermos nossos filhos crescendo. E, enfim, no meu caso, como eu sempre falo das meninas, não poder ver um neto nascer. Hoje eu tenho um neto com 8 anos e tenho um para vir aí daí 7 meses e meio. Eu agradeço por isso. Aprendemos que a vida tem começo, meio e fim. E o Senhor nos deu esse presente, prolongar essas distâncias e dar qualidade de vida a esses períodos. Quantas e quantas vezes o Senhor participou conosco, não só nos consultórios, mas nas nossas reuniões sociais, almoços e etc. Com certeza Deus o abençoa e irá sempre abençoar o Senhor pelas incansáveis horas de dedicação, de atenção aos seus pacientes, os quais o consideram amigos. Chega a ser difícil conseguir palavras para traduzir o agradecimento que realmente merece. Querido Dr. Carlos, que o brilho interior continue reluzindo a ti. Sua competência e sabedoria o tornem um ser inigualável. Que o Senhor Jesus esteja sempre o abençoando, para que seja sempre um exemplo de luta e coragem, dignos de serem seguidos. És especial e merecedor de todo o nosso respeito, admiração e amor. Não só em meu nome, mas no nome de todas as pacientes do Grupo GAICAN. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado por tudo, doutor. Obrigada. Nesse momento, o presidente da Sociedade Médica de São Carlos, Dr. Francisco Márcio de Carvalho. Meus caros amigos, boa noite. Vereadora Laide Simões, vereadora Cidinha, vereador Vacílio Bragato, prefeito Altomani, primeira-dama, doutora Alice, doutor Ricardo, o nosso vice Cláudio de Salvo. Muito prazer para mim, é um grande prazer estar aqui hoje
porque eu me lembrei do dia em que eu encontrei com o Carlos e ele me falava que estava em Brasília, e eu falei, por que você não veio para São Carlos? São Carlos é uma cidade que está precisando de alguém como você. Eu já o conhecia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, sabia da sua competência, da sua inteligência e do seu trabalho responsável, e convidei ele assim de uma maneira até um tanto ousada a vir para cá. Ele estava em Brasília, larga Brasília, vem para cá que vai ser muito melhor para você. Quer dizer, mal sabia o que ia acontecer com ele, né? Temia até que ele ficasse contra mim, por vir para uma cidade menor que Brasília e para um lugar assim que tinha muito trabalho a desenvolver. Mas parece que ele aceitou bem o desafio, parece não, ele aceitou muito o desafio, pegou firme, tornou-se uma pessoa reconhecida, amada pelas pessoas, com um trabalho acima de tudo competente, responsável, humano, uma pessoa sempre muito ativa, vira proativo a resolver os problemas das pessoas. Enfim, para mim foi uma grande alegria ter esse amigo de volta, assim, para perto de nós aqui, né? Ele que é neto de Carlita Herbolato, ele que é filho de Vilmo Melo, da dona Lélia Melo, e que é um São Carlense que nasceu para São Carlos, apesar de ter nascido em Paris, né? É um São Carlense nascido em Paris, e que para nós foi realmente assim, tenha certeza, eu sempre gostei demais de ver o avanço da ciência, principalmente na área médica. É muito agradável ver o resultado do seu trabalho, do seu Dr. Carlos. É muito agradável ver o quanto que suas pacientes lhe respeitam, gostam do seu trabalho e que trazem assim consigo assim, uma gratidão enorme em relação a todo o bom trabalho que você tem desenvolvido aqui, Carlos. Meus parabéns a você, meus parabéns ao senhor Vilmo, à doutora Lélia, a Jeane, sua esposa, ao Adriano, seu irmão, a Marina e a Manuela, que são as suas filhas. Meus parabéns a São Carlos por receber tão bem esse mais novo cidadão benemérito. Muito obrigado, meus parabéns São Carlos, parabéns Carlos. Para a sua saudação, com a palavra, o secretário municipal de saúde, Dr. Ricardo Ineco de Castro. Muito boa noite, vereadora Laide, vereadora Cidinha, vereador Bragato, prefeito Paulo Altomani, primeira-dama, vice Cláudio de Salvo, Francisco e o homenageado Carlos. Eu não podia faltar a essa homenagem. Conheci o Carlos, acredito que há 10 anos atrás, e fizemos uma amizade, e eu posso dizer que São Carlos tem a honra de tê-lo como médico, e a Secretaria de Saúde só tem que agradecer pelo trabalho exemplar que você faz para o município. Eu tenho a oportunidade de acompanhar algumas pacientes que você acompanha, e eu posso dizer que o Carlos tem uma destreza técnica como poucos que eu conheço e faz da medicina a forma mais humana da sua palavra. Então, não vou falar mais do que já falaram aqui, e meus parabéns, e eu só tenho que agradecer como secretário de saúde de tê-lo no hall de médicos no município. Muito obrigado. Para uso da palavra nesse momento, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Amai-vos de São Carlos, doutora Alice Altomani. Tá bom. Boa noite a todos. Eu estou muito contente de participar desse momento tão importante aí, que homenageia o Herbolato. Eu quero parabenizar o homenageado, a família, porque eu acho que a família é a base, pai, mãe, irmão, a esposa, as filhas, que eu acho que para uma pessoa bem-sucedida tem que ter uma base muito firme. E pelo Herbolato, a gente sabe que a família dele é muito firme. E parabenizar a Cidinha, que teve essa ideia maravilhosa, eu acho que foi muito bom, e eu acho que não poderia você ter escolhido um nome melhor. Eu conheci o Herbolato logo que ele chegou aqui, porque eu fazia ultrassom, e ele como mastologista, a gente se encontrava
em alguns exames que era necessário ultrassom, então ele acompanhava nas biópsias. Então o relacionamento que eu tinha com ele até então era de colega, de médico para médico. Agora, nessa nova etapa da minha vida, e no Outubro Rosa, que foi um mês para mim que só trouxe coisas ótimas, eu tive primeiro a procura de uma da Denise Sampaio para trazer um movimento que é mundial e que no Brasil Pense Rosa, através de duas ONGs, a ONG Orienta a Vida e o ICDH, que é o Instituto de Conscientização dos Direitos Humanos. Então, isso aí já foi muito prazeroso, porque nós começamos a organizar, e o ponto principal desse evento é uma passeata para reunir várias pessoas e mostrar a importância do exame de mama periódico para as mulheres, que o diagnóstico precoce pode ajudar. Depois disso, eu tive a grata felicidade de receber a Cidinha, a Joelma e a Alessandra, que vieram com uma ideia muito parecida. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum movimento. Eu falei, vamos juntar. Então, nós juntamos no Pense Rosa e o movimento em São Carlos ficou maior, ficou muito mais bonito. Então, eu tive o enorme prazer de conhecer o Grupo GAICAN. Eu quero agradecer a vocês, porque foi um mês muito bom, para mim foi uma maravilha, e nós fizemos muito mais do que o Pense Rosa. Nós fizemos as palestras, que o Carlos sugeriu, a Cidinha sugeriu. Nas palestras, as pacientes do GAICAN fizeram relatos da experiência, e eu tive o prazer de assistir a palestra do Herbolato, e realmente eu fiquei muito feliz de ver, comecei a enxergar o Herbolato de um lado que eu não conhecia, que é ele como profissional atendendo o carinho que ele tem com as pacientes. Então, eu acho que foi muito mais prazeroso para mim conhecer você dessa maneira que você trata as suas pacientes, o Grupo GAICAN, do que como colega, que muito te respeito também. E teve uma palestra que nós marcamos em Santa Eudócia, e o Carlos falou que ele queria ir, porque ele não conhecia Santa Eudócia. Nós fomos lá nesse dia, a palestra dele foi maravilhosa, numa sala muito meio calorida, né, Carlos? Passamos um pouco de calor lá. Acabou a palestra, nós passamos o fim da tarde na casa de uma família Tassim, que nós comemos pão caseiro feito com fermento caseiro, manteiga caseira. Então foi uma tarde muito gostosa e que me aproximou mais do Herbolato. Então eu só posso dizer que eu agradeço muito a você, a Cidinha, ao Grupo GAICAN, que me trouxe esse Outubro Rosa, vermelho, azul, amarelo, branco, foi muito colorido. E eu tenho certeza que juntas a gente, o Herbolato, a gente pode fazer muito mais, e nós vamos fazer. Um beijo para vocês, Herbolato, um abraço e meus parabéns. Gostaria de aproveitar, registrar e agradecer a presença do vereador Lineu Navarro. A presidente desta solenidade, vereadora Laíde das Graças Simões, entregará o título de cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Herbolato, contendo a seguinte inscrição: o Legislativo São Carlense outorga ao Dr. Carlos Francisco Herbolato Melo o título de cidadão honorário de São Carlos, em conformidade com o Decreto Legislativo número 789, de 9 de abril de 2013, de autoria da vereadora Cidinha do Oncológico, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo ilustre cidadão no exercício da medicina em nosso município. São Carlos, 8 de novembro de 2013, Marquinho Amaral, presidente. Convido o vereador Bragato, o vereador Lineu e a Cidinha para que me acompanhem na entrega.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, acompanhado da primeira-dama do município de São Carlos e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Alice Altomani, entregarão um cartão de prata com a seguinte inscrição: a Prefeitura Municipal de São Carlos parabeniza e congratula-se com o ilustríssimo senhor doutor Carlos Francisco Herbolato Melo como cidadão honorário de São Carlos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo ilustre cidadão no exercício da medicina no município. São Carlos, 8 de novembro de 2013, Paulo Altomani, prefeito municipal. Eu queria convidar os pais do Dr. Herbolato, por favor, para nos acompanhar para entregar essa homenagem da Prefeitura Municipal. Pode ficar, doutor. O senhor pode ficar o centro. Gladys Marques Mancini entregará ao doutor Herbolato uma lembrança, um prato decorativo contendo a gravação do convite desta solenidade. Luísa Celestina de Moraes Souza, representando os integrantes do Grupo GAICAN, Grupo de Apoio Interdisciplinar ao Câncer de Mama, entregará ao Dr. Herbolato flores. Dr. Carlos, pode sentar-se, por gentileza. Gladys Marques Mancini entregará flores à esposa do Dr. Herbolato, Giane, e às suas filhas, Marina e Manuela. Em nome dos integrantes desse legislativo, as vereadoras Cidinha do Oncológico e a presidente desta sessão, Laíde das Graças Simões, entregarão um ramalhete de flores à esposa do Dr. Herbolato, Giane. Seu pronunciamento fará uso da palavra, neste momento, o mais novo cidadão são-carlense, Dr. Carlos Francisco Herbolato Melo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu preferi não escrever discurso nenhum e falar de maneira informal, que é o jeito que eu gosto de falar. Primeiramente, eu queria dizer que eu pesco muito bem, Cidinha.
Eu sou um grande pescador, o Antônio Delfino é testemunha disso, né, Antônio? Só que a gente realiza pesca esportiva e devolve os peixes para a água, porque senão o bragato fica bravo com a gente, né? E queria que vocês soubessem também, principalmente o pessoal dessa casa, que eu acho que o principal responsável pela Cidinha estar aqui fui eu, né? Porque eu acompanho a Cidinha já faz 15 anos e ela, nesse trabalho árduo de querer ajudar os outros, muitas vezes driblando a burocracia que a gente sempre encontra em qualquer tipo de área e perturbando a gente, atende mais um, vamos lá e tal. Eu falei, Cidinha, você tem que ser vereadora, não é possível. Fui eu que dei a ideia para ela, né? Depois de mim outros colegas médicos, e eu fico muito feliz de te ver aqui hoje, Cidinha. Eu acho que aqui é o teu lugar, né? Eu também, ela estava me perturbando demais, por isso que eu dei essa ideia para ela, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, de como é que eu vim parar aqui. Eu me formei na Universidade de São Paulo, terminei minha residência em mastologia em 95, e eu queria ir para uma grande cidade, porque eu tinha feito uma especialidade oncológica, e obviamente eu imaginava que numa grande cidade a especialidade seria mais bem aproveitada, eu teria mais campo de atuação. Fui para Brasília, por quê? Porque os familiares do meu pai, meus familiares paternos, são de Goiás e Brasília, e os maternos aqui de São Carlos, né? E o destino acabou me pregando uma peça que foi a seguinte, né? Quando eu estava em Brasília, já fazia 4 anos quase que eu estava em Brasília, a minha avó adoeceu aqui em São Carlos, meus pais estavam fora do país, eu precisei descer para cá para dar um apoio para Elina. E eu pude encontrar colegas, o Chico, né, Chico? O Carlos Ogachauara, que são contemporâneos meus de formação lá em Ribeirão Preto. E o Francisco, realmente, o que ele falou é a mais pura verdade. O Francisco foi um dos causadores da minha vinda para cá. Ele me incentivou bastante, porque a gente não tinha especialista em mama na cidade, a mastologia, em 99, por incrível que pareça, era uma especialidade muito pouco conhecida. E eu voltei para Brasília com isso na cabeça, né? Por que não ir para São Carlos, né? O meu avô, o Carlito Herbolato, né? Que apesar de campineiro, era um são carlense entusiasta, ele sempre desejou que eu trabalhasse aqui. E eu acabei criando coragem e vindo embora, né? E chegando aqui em 99, cheguei aqui exatamente em maio de 99, eu procurei o secretário da saúde na época, o Dr. Labadessa, e propus para o Dr. Labadessa a criação de um ambulatório de prevenção e tratamento do câncer de mama. O Labadessa me olhou assustado, falando assim, não, mas essa especialidade é uma especialidade muito nova e São Carlos é uma cidade de médio porte, eu preciso estudar para ver se a cidade comporta essa especialidade. Por fim, ele deve ter estudado muito bem e em novembro nós inauguramos, 27 de novembro de 99, nós inauguramos um ambulatório oncológico. O ambulatório oncológico agregava não só a mastologia, que estava sendo começada por mim naquela época, mas também a prevenção do câncer do homem, o câncer de próstata, de colo de útero, e foi o primeiro passo que a cidade deu em construir, em formar uma equipe de oncologia. A gente não deve esquecer que nessa mesma época já existia uma equipe começando também no centro de especialidades, Dr. Vitor Hugo Maion, Dr. Orlando Rato, que já estavam trabalhando lá, mas a atenção especial para a saúde da mulher foi dada com a criação desse ambulatório. E eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de ser o primeiro mastologista da cidade a atender as pacientes de São Carlos com câncer de mama,
Porque naquela época a totalidade das pacientes que tinham câncer de mama iam se tratar fora de São Carlos. Né? E eu queria deixar claro também o seguinte, que o meu trabalho não é um trabalho isolado. O atendimento de qualquer paciente com câncer é um atendimento multidisciplinar. Quando nós inauguramos o ambulatório oncológico, já de imediato nós tínhamos fisioterapeuta, que é a Joelma, que até hoje está com a gente tem psicóloga, nós já tínhamos psicóloga Alessandra, que está aí, né, Alessandra? Desde o início, né? Então eu queria deixar claro que o atendimento para o paciente não é exclusivamente do médico. Existe uma equipe grande por detrás que é fundamental. Né? E ao longo desses anos todos, a gente foi conquistando a confiança das pacientes, porque eu acredito que para uma paciente deixar de ir para um grande centro, se tratar e ficar na sua própria cidade e confiar a sua vida a uma equipe médica, essa equipe tem que estar muito bem estruturada. E graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho árduo e muito importante desde então. E eu fico muito contente de poder ter participado da etapa de vida dessas pacientes, da confiança que elas botaram nas minhas mãos, elas colocaram as suas vidas nas minhas mãos, e eu fiz o que eu pude de melhor, vocês podem acreditar nisso, em relação ao tratamento das pacientes. Né? E eu acho que o grande diferencial é o seguinte: a gente não tem que tratar a doença, a gente tem que tratar o doente. Né? E muitas vezes a gente olha só para o câncer da mama da mulher sem esquecendo, né, que na verdade aquela paciente pode estar tendo outros problemas que desencadearam aquela doença. A Cidinha falou, minha tese de mestrado em Brasília, que eu defendi na UNB, falava muito sobre depressão e câncer de mama, né? E eu estudei bastante isso, e eu acho que a gente não tem como tratar uma doença dessa sem criar uma afinidade, uma proximidade com o paciente. Né? Quer dizer, além do comprometimento que a gente tem que ter com o doente, a gente tem que estabelecer um vínculo de amizade com ele. A gente tem que estar à disposição dele o tempo todo. Né? E fazendo isso, não tem como não dar certo. Né? E eu fico bastante feliz também nesse governo da gente estar dando um passo ainda maior, que vai ser a unificação do serviço oncológico num lugar próprio, que vai ser próximo da Santa Casa. Nós estamos estruturando a logística de funcionamento do local e acredito que até o final do ano a gente esteja inaugurando o ambulatório oncológico novo. Né? A Cidinha quer inaugurar esse mês ainda, né? Então, nós estamos fazendo de tudo para inaugurar esse novo ambulatório que vai dar uma nova cara ao serviço oncológico da cidade. Porque desde 99, quando eu cheguei aqui, eu tenho assistido a evolução na medicina da cidade. Né? Hoje nós temos quimioterapia, radioterapia, nós temos cirurgiões das mais diversas especialidades atendendo na área oncológica, e a gente tem como fidelizar o nosso paciente aqui. Então nós estamos precisando cada vez de mais estrutura e nós estamos conquistando isso. E eu agradeço muito ao Paulo, né, e à Alice também, o empenho em fazer com que a gente realize esse sonho, porque nós estávamos esperando há muitos anos essa oportunidade. Né? Só eu, a Cidinha, o pessoal que trabalha no oncológico, sabemos disso, né, Alessandra? E nós acreditamos que esse ano nós vamos realizar um sonho, e eu acho que a saúde em São Carlos realmente está vivendo dias muito, muito bons e vai viver dias cada vez melhores, né, com todos nós atuando dessa maneira. E eu queria destacar também uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, que foi o Marcos, do jornal Primeira Página. O Marcos foi um dos primeiros que confiou a mim a mãe, né, eu operei a mãe do Marcos teve câncer de mama, foi uma das minhas primeiras pacientes operadas aqui em São Carlos, e o Marcos, ele foi o primeiro patrocinador das campanhas de prevenção
contra câncer de mama na cidade. Isso há 10 anos atrás, né, Marcos? A gente espalhou outdoors pela cidade falando a respeito da prevenção do câncer de mama. A Sociedade Paulista de Mastologia mandava para a gente toda a logística para criar os outdoors com atores globais, e o Marcos me ajudou muito nessa época. E eu queria te agradecer também, Marcos, porque, na verdade, o movimento hoje, né, que a gente tem o Outubro Rosa, que é um grande movimento, né, na verdade, a semente estava lá atrás, né, com a equipe toda do oncológico, né, o Marcos ajudando a gente também. E eu queria dividir o título que eu recebo hoje aqui com toda a equipe que trabalha comigo. Esse título não é meu, não, é de todas vocês, né? E falar também que as pacientes também são merecedoras de uma homenagem, porque se vocês não tivessem confiado a vida de vocês a mim, eu não estaria aqui, não é verdade? É isso, gente. Encerramento desta sessão, passo a palavra à primeira vice-presidente do Legislativo, vereadora Laíde das Graças Simões. Antes de encerrar, eu quero cumprimentar mais uma vez a vereadora Cidinha do Oncológico, né, pela homenagem que ela está prestando ao doutor Herbolato, né, que hoje eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, só conheci por nome, né, a fama boa dele, mas pessoalmente eu não conhecia. Tive o prazer de conhecer essa noite e quero agradecer ao senhor pela demonstração de humildade sua, né, uma pessoa de tanto conhecimento, de tanta dedicação e vontade de ajudar o próximo, e tem ajudado muito, e ter essa humildade, né? Eu acho que isso é uma qualidade muito importante no ser humano que nem todos sabem praticar. Parabéns. Agradecendo a presença de todos os que compareceram a essa sessão solene, faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas ao Dr. Herbolato e a toda a sua família, né? Parabenizo a todos por fazer parte da vida dele, né? E colaborar para que ele chegasse até aqui. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Ele receberá os cumprimentos de todos aqui na sala da presidência. Muito obrigada. A todos uma boa noite.